Olá, mulheres, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início a esse mês de julho com os nossos encontros e temos um tema muito especial. O tema desse mês de julho é: com qual mulher da Bíblia você se identifica? Já parou para pensar sobre isso? Foram várias mulheres e nós entendemos o papel que a mulher tem. A mulher ela é intercessora, a mulher ela é responsável por gerar vida não só no reino físico, mas no reino espiritual também. Nós somos aquelas que geramos, somos aquelas que mudamos ambientes, que somos responsáveis por transformar nossas famílias, nossos maridos, nossas casas. Em nome de Jesus, que nesse mês, se você ainda não tem certeza do seu propósito ao qual Deus te chamou, você vai sair desse mês plena e convicta do seu chamado, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos falar hoje sobre Abigail e Ruth, duas mulheres fortes, né? Então, quem foi Abigail? O significado do nome Abigail é fonte de alegria. Fonte de alegria. Então, eu tenho plena convicção de que ela era uma pessoa que estava sempre bem. E aqueles que estavam à sua volta desfrutavam desse ambiente de alegria que ela tinha. Ela era sensata, ela era humilde. E era uma coisa oposta ao seu marido, que era Nabal. Olha aí, mulheres, Deus falando. Enquanto ela era humilde, seu marido era muito arrogante, era muito orgulhoso. E aí, a gente vai ler 1 Samuel 25 para a gente perceber como foi a sua ação. Você vai ler o 25 todo durante essa semana, tarefa da semana. E devido ao nosso tempo, a gente vai ler só alguns versículos, tá bom? E a gente vai entender qual foi a sua atitude, o que a sua atitude trouxe de benefício, não só à sua casa, mas à sua geração. No 18 fala: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre jumento. No 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu-se do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. 24, lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E ali ela falou a Davi, que você vai ler durante a semana, e no 32 e 33 dá o desfecho final dessa história. Que foi que Davi disse para Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhaste de derramar sangue e de que por mim, por minha própria mão, me vingasse. Meu Deus, que coisa tremenda. A atitude dela fez com que Davi falasse essas palavras. Davi a chamou de prudente. E o que aconteceu? Por que ela foi ao encontro de Davi? Porque o seu marido teve uma indisposição com Davi. Davi fez um pedido e ele negou esse pedido. Quando ela soube disso, o que foi que ela fez? O 18 fala que ela se apressou, porque ela entendia que a situação era muito delicada. Ela se apressou e foi ao encontro de Davi. E ela se colocou no lugar do seu marido. E aí a gente não entende, poxa, uma mulher tão sensata, tão humilde, casado com um homem arrogante e orgulhoso. E o que foi que ela fez? Ela saiu, ela não falou para ele. Isso não é insubmissão, isso é sabedoria, porque ao ler a história dela, relata que depois ela compartilhou com ele. E aí é que tá. Quando ela voltou, olha aí, mulheres, mais uma dica. Quando ela voltou, ele estava bêbado. Ela não falou, ela esperou de manhã para falar com ele. Então, isso prova que existe tempo para falar. Muitas vezes o marido chega ao trabalho, olha, você não sabe o que aconteceu hoje, não sei o que. O marido está ali com a cabeça cheia e você está falando. Então, tem momento certo para falar. E ela era muito prudente. E aí, o que relata a história é que ele não se importou. Lógico, né? Porque ela evitou uma tragédia. A geração dela ia ser
dizimada da terra, porque ele ia disposto a matar Nabal e todos os homens. Então, trazendo para nossas vidas hoje, o que nós temos feito? Com que prudência nós temos agido? De que forma nós temos agido no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família? Porque nós temos essa responsabilidade. Deus nos confiou esse papel de auxiliadora, né? Ele nos confiou essa sensibilidade que tem nas mulheres. Ela, com a atitude dela, ela evitou uma tragédia, ela foi uma pacificadora. E no momento que ela vai atrás de Davi, o que foi que ela fez? Ela foi uma intercessora do seu marido, ela se colocou no lugar dele. E muitas vezes nós não nos colocamos nesse lugar de intercessão. Nós criticamos, nós falamos, e às vezes a nossa ação, ela precisa falar mais do que as nossas palavras. Então, ela nos ensina muito. A Abigail, ela tem a minha admiração pro resto da vida. Brincadeira. Mas ela é uma mulher muito admirável, porque ela, com a sabedoria dela e a sensatez, ela mudou o curso de uma história. E Deus nos chama nesses dias para isso. Qual marca você tem deixado na sua geração? Você já pensou sobre isso? Porque Deus te fez com propósito. Abigail teve aquele propósito. Mas nós hoje, cada uma dentro do perfil que se encontra, dentro da realidade, Deus nos chamou para cumprir uma tarefa. E nós temos que fazer com êxito e utilizar nossas qualidades para atingir aquilo que Deus quer de nós. Amém? Então, que ambiente? Às vezes o nosso lar está em um ambiente que a gente, ai meu Deus, está uma guerra, uma turbulência, e nós podemos, através da nossa intercessão e da nossa adoração, mudar toda aquela realidade. E aí a história fala que, até relata bem claro assim, que por que um questionamento. Por que Abigail se casou com Nabal? Porque Nabal era oposto, agora ele tinha dinheiro. Então, isso pressupõe, como antigamente era muito casamento por conveniência, o pai prometia, ela se casou por isso. E aí vem outra palavra para as mulheres. Ela já estava casada. Seu marido não era uma pessoa fácil. E agora? O que fazer? Separar? Separar não é a melhor escolha. Ela ficou até o fim. Nabal morreu. E o que foi que aconteceu? Davi tomou ela como esposa. Então, ela ficou viúva, ela não se separou. Ela, em nenhum momento, rejeitou aquele marido que talvez ela não tivesse nem escolhido. Mas ela estava naquele papel e ela fez a função dela. Ela desempenhou com êxito. Então, não adianta, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Agora já era, querida. É orar, orar, interceder, e Deus pode mudar a realidade. Amém? Então, somos chamadas a isso, a ser pacificadoras do nosso lar, não só do nosso lar, ou em qualquer ambiente onde Deus nos colocar. Somos chamadas a ter sensatez, a ter prudência. Meu Deus, bendita seja a tua prudência, que possamos ouvir isso. Bendita seja a tua prudência. E lá em Romanos 12:18 fala, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E que sejamos assim, em nome de Jesus. Amém? E vamos falar de Ruth. Qual é o significado do nome de Ruth? Em alguns lugares fala amizade, o outro fala amiga. Ruth era uma pessoa amiga. O nome dela simboliza amizade. E ela foi fiel, foi cuidadosa. Ela renunciou à sua própria vida em prol da sua sogra. Sogra que hoje, às vezes, é taxada de uma forma, né? Eu odeio minha sogra. Eu amo minha sogra, graças a Deus. Mas ela demonstrou esse amor ao próximo. Ela preferiu a sogra dela em honra. Ela estava em um momento de luto também. Ela estava em uma dor porque ela estava viúva, ela perdeu seu marido. Mas naquele momento ela entendeu que a sua sogra precisava dela. E ela abriu mão da sua vida para assim estar junto da sogra. E lá em Ruth 1:17 fala, 15 ao 17, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta, pois, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixes e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que lindo!
Meu Deus, isso não tem como a gente não trazer não trazer à luz o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Nós negamos as nossas vidas, negamos e seguimos ao Senhor. Vamos colocar que Orfa, que desistiu, ela desistiu do Senhor. Ela desistiu ela não quis negar sua própria vida, ela entendeu que o melhor seria voltar, mas às vezes o voltar, às vezes não, voltar é retrocesso. E o que foi que Ruth escolheu? Ela escolheu continuar. E ela abriu mão e o Senhor a recompensou. O Senhor lhe deu um casamento. E o Senhor deu o privilégio dela fazer parte da genealogia de Jesus. Ruth foi mãe do avô de Davi. Imagine que tremendo! E ela seguiu todas as orientações da sogra. E a sogra, naquele momento, passou a ser uma amiga dela, né? Porque elas tinham uma amizade muito forte. E isso, mais uma vez, ressalta o caráter de Ruth. Ela tinha um caráter muito lindo, porque ela, naquele momento que ela tomou aquela decisão, ela deixou de pensar nela, ela deixou de ser egoísta, ela deixou de pensar só nela para pensar no bem-estar da sua sogra, Noemi também. E aí nós trazemos hoje para nossas escolhas, aonde nossas escolhas têm nos levado. As nossas escolhas têm nos levado ao cumprimento do propósito ao qual Deus estabeleceu para nós, ou as nossas escolhas têm feito a gente retroceder. E muitas vezes nós reclamamos, Senhor, nada acontece, porque nós somos frutos das nossas escolhas. Que você sempre escolha o Senhor, que você sempre escolha a melhor parte, em nome de Jesus. E lá em Mateus 16, 24, essa história retrata muito o reino de Deus, porque não tem reino de Deus sem renúncia, não tem reino de Deus sem abrir mão da sua própria vida. Jesus abriu mão da sua própria vida, Deus abriu mão do seu filho. E nós hoje precisamos abrir mão do nosso eu para que ele habite em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Mateus 16, 24 fala, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, renúncia é o que Deus nos chama a fazer a partir do momento que nós decidimos, se você quiser. Mas temos certeza que nós seremos recompensados. Temos certeza que a melhor escolha, negar a si mesmo, não é perder, é ganhar. Nós ganhamos assim como Ruth ganhou. Meu Deus, que tremendo! Então, com Deus não é a mesma coisa do mundo. Ah, você tem que reter para ter mais. Não, é dando que se recebe. Quanto mais você dispõe para Deus, mais Ele derrama sobre a sua vida. E eu quero finalizar te fazendo a pergunta novamente. O que você tem feito para mudar a sua geração? Porque Abigail, ela evitou a tragédia. Ruth escolheu a melhor parte. E você, o que tem feito? E eu, o que eu tenho feito? Deus abençoe em nome de Jesus.